Olá, tudo bem? Hoje teremos o privilégio de conversar com o Daniel. Daniel foi meu aluno e aí nós temos uma história, né, que a gente vai passar para vocês aqui hoje e eu gostaria que ele se apresentasse, tá bom? Meu nome é Daniel, tenho 24 anos, estudei com o Gustavo, né? Sou fuzileiro naval e a gente veio falar sobre isso. Então, Daniel, vamos começar a nossa história, né? Você tem 24 anos, é hoje fuzileiro naval e eu queria saber como que surgiu essa história, essa ideia de você ser fuzileiro naval ou as circunstâncias levaram você até lá, né? Da onde partiu essa ideia e essa indagação para você? Então, tudo começou em 2016. Eu pretendia mudar de vida, não tinha uma direção clara. Na verdade, estava acabando o ensino médio e não sabia o que fazer da minha vida. Então, eu falei, por meio do fato do meu pai ser militar também, eu falei, vou para essa área também. Não gostava, mas falei, vou para essa área. Era uma área mais segura para mim. Em 2016, comecei a estudar com foco para ESA. Meu foco era ESA. E no percurso, as coisas foram mudando, né? Entendi. Então, só para eu compreender melhor, você estava terminando o ensino médio, tá? Né? Pelo que você mesmo contou, e nessa fase de concluir esse ensino médio, você não despertou interesse pelo vestibular convencional, né? Que é o que a maioria vai rumar. E aí então você teve essa intenção de ir pro ramo do militar, certo? Beleza. Bom, aí a partir desse momento, Daniel, você decidiu seguir, né, nos estudos com o propósito do militarismo. E eu queria saber de você como foi esse início, assim, você foi para algum curso, como é que foi essa época de estudo, como é que foi esse baque de chegar lá, porque é um ambiente diferente de escola, como é que foram esses desafios? Na verdade, eu tive muita dificuldade, né? Porque o ambiente é completamente diferente de um ambiente escolar. É um ambiente onde te exige, que o professor muitas das vezes joga a matéria e você, por falta de conhecimento na área, você acaba se perdendo, né? Então foi uma área que eu tive que galgar muito até conseguir base para começar a estudar. Foi até um ano e meio de só pegar a base. Então não tive êxito nenhum em nenhum concurso que eu fiz. Então, Daniel, o que eu entendo, assim, que é muito importante, que acredito que eles também precisem entender, é o seguinte: você foi para aquela situação com uma perspectiva, projetando alguma coisa, e quando você chegou lá, a gente, no modo mais simples de dizer, você percebeu que o buraco era um pouco mais embaixo e que talvez o ensino médio, que possa não ter sido tão bem aproveitado por você, fez diferença lá na frente. Exatamente. Isso conta muito. A gente não tem noção até chegar a certo nível da nossa vida. Então, a base escolar, o professor chegava para ter noção e falava, isso é matéria de quinto ano, de quarto ano. Eu falava, como assim? Eu nunca vi. Então, era uma questão que eu não tinha base. Isso faz muita diferença. Então, é aconselhável que você estude, que você tenha uma base, que você se desempenhe na escola. Não por conta de alguém, por conta de mérito, nada disso. É por conta que você vai precisar, uma certa hora da sua vida, dessa base que faz tanta falta. Perfeito. Então, olha só. Primeira coisa que eu gostaria de sinalizar para você que está assistindo essa entrevista aqui hoje, que é super importante, é o seguinte. Você tem os conhecimentos que são exigidos de você em termos de concurso, que são de nível de ensino médio. Ok, perfeito. E eles estão lá no edital do seu concurso. Mas algo fundamental que você precisa entender, compreender a respeito disso, é que matemática e português exigem de nós alguns conhecimentos prévios. Então, se você tiver o que a gente chama comumente de uma base ruim, né, de uma base não muito concreta, você, de maneira inevitável, você vai chegar nos desafios aonde você está fazendo uma questão e você não consegue desenrolar essa questão. Por quê? Porque a gente diz que na matemática a gente não tem dúvida, nós temos dívida. Então, ou seja, você vai travar no seu processo de conhecimento
justamente por uma falta de base. Pensando nisso, a nossa plataforma desenvolveu um pedaço, né, uma área, uma seção dentro dela, aonde você que tem algum tipo de deficiência em determinados conhecimentos, conhecimentos prévios, né, da matemática e do português, você pode estar indo na própria plataforma, né, a qual você já faz parte, e você vai clicar lá na seção de reforço. E aí você tem o reforço para português e o reforço para matemática. Ou seja, se chega numa determinada situação do nível da matemática em que você precisa correr, mas você ainda precisa, antes de correr, aprender a andar, a nossa plataforma ela te oferece essa possibilidade, né, aonde você vai no item reforço e lá você vai começar a engatinhar as informações para você conseguir chegar num próximo nível, que é basicamente o que o Daniel aqui citou para a gente como um elemento dificultador. Geralmente, no primeiro ano de concurso, todo mundo tenta botar em dia as dificuldades do ensino médio, né? Mais ou menos é assim que funciona para quase todo mundo, tá? Então, continuando, eu queria saber, no primeiro ano, porque a gente sempre vislumbra as coisas como coisas fáceis, né? Talvez até mesmo acessíveis. No primeiro ano que você não passou para nada, você cogitou desistir? Não. Eu sabia da minha necessidade, da minha grande dificuldade, e eu sabia que o percurso seria longo até conseguir êxito. Você fez um ano, depois você fez mais quanto tempo de concurso? Até passar para o Corpo de Fuzileiros foram 2 anos. 2 anos. Comecei em 2016, 2017, no caso 2018, eu passei. Ah, tá. Então, quais são, na sua opinião, analisando a si mesmo, né? Olhando para o Daniel lá de 2016, o Daniel de hoje, olhando para o Daniel de 2016 e analisando para a gente assim, o que você acha que evoluiu, o que mudou em você como pessoa, o que mudou em você como comportamento, porque as pessoas precisam entender, Daniel, que a gente tem o desejo de mudar de vida. Só que o desejo é algo completamente diferente da vontade, tá? O desejo é algo que, se você não concretizar, ele passa. A vontade é o que te faz chegar lá no objetivo final. Então, por exemplo, muitas pessoas que hoje fazem concursos, principalmente os militares, elas têm desejo de estabilidade econômica, elas têm desejo de estabilidade empregatícia, mas elas não têm a vontade no sentido de concluir um processo mais longo para que ela atinja o objetivo dela, entende? Então, assim, eu queria que você dissesse para a gente quais são as comparações que você pode estabelecer entre essas duas pessoas, a de 2015, 2016 e 2017, né? E o que você analisa que mudou em você como aluno ou como concurseiro e etc. Questão de maturidade. Nem tudo é para todo mundo, essa é a questão. Nem tudo aquilo que serve para uma pessoa em si, questão de plano de estudo, questão de mentoria, vai servir para você. Então você tem que ter muito a questão de analisar autoconhecimento de si próprio, de saber como que eu vou estudar, onde eu sou bom, quais são os meus pontos fracos, quais são os meus pontos positivos. Então, algo muito importante também é a motivação. A motivação não é uma coisa passageira, é algo que você tem um motivo para fazer tal coisa. Ela tem que ser renovada diariamente, né? Afirmar, bota quadro de aviso, bota uma imagem que você quer se ver daqui a algum tempo. Não sei qual vai ser a sua arte de fazer isso, mas seja criativo. E a questão a respeito do que tu estava falando, Gustavo, é a questão de eu tinha um foco. Eu tinha algo a pensar muito mais além. Eu tinha um objetivo. Não, o que eu quero ser? Eu quero ser isso. Então eu vou galgar até conseguir. E foi isso que me motivou. Você fez concurso visando qual? Meu objetivo era essa. Sempre foi essa. Entendeu? Sempre foi essa. Mas eu não deixei de fazer outros concursos. Isso é muito importante também. Porque às vezes a gente só pensa em algo. A gente só foca em algo. E, além de outros concursos te gerar benefícios como tempo de prova, como chegar administração de tempo, sim, né? Como chegar no local, isso é muito importante. No dia que eu cheguei para fazer o fuzileiro, eu cheguei cedo, mas quando eu cheguei lá, falaram, não, falta pouco, tal, então eu tive que correr, cheguei suando, tal, isso faz muita diferença,
Eu lembro que teve um ano da prova da ESA, eu até fui para essa prova, né, para a entrada, que o horário de verão virava de sábado para domingo. E aí a prova foi nesse dia, em que virava esse horário. Então muita gente se prejudicou porque não ficou atento a esse detalhe. Ficou atento a todo o resto, mas esse detalhe passou. O que você está falando aí é o seguinte, que a gente já conversou com outras pessoas e chegou nesse mesmo veredito. Você tem um foco, você tem um objetivo, que é o concurso ao qual você quer passar, mas fazer as outras provas e os outros concursos não significa que você é uma pessoa desfocada. Não. Foi o que você falou, você está se colocando em situações reais. Nenhum tipo de simulado presencial ou online vai representar com tanta integridade o que seria a experiência de ir lá fazer uma prova, né? Porque você pode render muito bem no seu quarto e no ao vivo, no quarto dos outros, você render muito mal, né? Verdade. Então, essa situação de separar a documentação, de saber o que comer, doutrinar a forma como você vai dormir, para você fazer a prova, você se preparar, né? Porque é uma oportunidade, né? É uma oportunidade, geralmente, na maioria dos concursos, uma oportunidade anual, né? Então, isso é fundamental, tá? Isso que você está falando das pessoas tentarem fazer o máximo de concursos possíveis não significa falta de foco, mas muito pelo contrário, significa que você precisa treinar, entendeu? E treinar é treinar de verdade, né? Não é só treinar na parte teórica, tá? Então, isso aí que você está falando pra gente é muito importante, assim, ajuda muito para eles que estão ali do outro lado da tela entenderem isso, entende? Qual foi a sua sensação quando você foi aprovado? Conta pra gente assim a história. Alguém te contou? Você já sabia? Como é que foi? Então, foi um amigo meu, né? Ele já tinha passado, já tinha saído a classificação dele e nem constava, nem passava pelo meu coração. E de repente ele foi e me mandou, no mês de fevereiro de 2019, ele foi e me mandou a questão de que meu nome estava lá. Ele falou, parabéns, fuzileiro e tal, e meu nome estava lá, minha classificação. E para a honra e glória de Deus, né, consegui e eu vibrei muito. Vibrei muito. Foi por telefone? Foi por mensagem. Eu falei, não, tá brincando, né? Até duvidei, até questionei, falei assim, não é possível. E a primeira pessoa que eu mandei foi, além do meu pai, né, que estava presente comigo, foi pela minha mãe, via mensagem também. E ela chorou, se emocionou e tal, ficou muito feliz. E eu entendi que era um esforço, que a dor, no caso ali, gerou um sabor, que gerou algo muito que você não consegue explicar, mas que você fala assim, pô, todo o meu esforço, todo o meu sacrifício, uma hora chegou. E a hora sempre chega. Mais cedo ou mais tarde, ela sempre chega. Então foi muito importante, foi algo que assim eu falei, nossa, valeu a pena. Estudar bastante, valeu a pena. E foi muito gratificante, foi muito gratificante. Embora tenha sido um plantio individual, essa colheita que você realizou, ela foi uma colheita coletiva, né? Porque você está falando da empolgação do seu pai, da sua mãe. Isso, esse chegar ali, aonde você almejou, tem uma gratificação, né? Tem um sabor, não tem? Tem um sentido especial, né? Porque além das pessoas em si, principalmente o beneficiado é você. Você é o beneficiado, porque você foi o que plantou. Você foi o que plantou e você foi o que regou e ao mesmo tempo você foi o que colheu. Mas, a partir disso, outras pessoas também são beneficiadas. Então, tipo, seu pai, que muitas das vezes te apoiou, sua mãe que te apoiou, ou até mesmo pessoas que não te apoiaram, elas vão ver e vão ficar felizes por conta que você gerou isso, você plantou e isso é benefício seu, somente seu, que é dividido, compartilhado com outras pessoas. Às vezes, até na descrença, elas de alguma forma te apoiaram, né? Sim, sim. No sentido de, pô, não, tô me sentindo desafiado, eu vou me superar, eu tô levando isso como pessoal, sabe? E isso é até interessante, porque foi um fato, quando eu estava mesmo já no corpo dos fuzileiros, no treinamento, foi uma coisa que me fez muito sentido. Foi quando um sargento chegou para mim e falou assim, cara,
tu é muito ruim em ordem unida, você é muito ruim em coordenação e tal. E eu falei assim, cara, como assim? E ele falou, pô, você é muito ruim e tal. Aí ele citou várias coisas e aquilo entrou, machucou. Mas aquilo de uma maneira me fez ser melhor. Não, vou mostrar para aquele sargento ali que eu posso. E aquilo, a partir daquilo, eu peguei uma inspiração para que eu viesse ter êxito melhor. E foi batata. Quando ele me viu melhor, ele falou, não é possível. Não é possível. Não é o mesmo cara. Não é o mesmo cara. É justamente isso. Às vezes as pessoas vão te desanimar. Às vezes as pessoas vão te dar palavras que não são do teu agrado. Isso é inevitável. Mas basta você poldar aquilo, basta você ver se realmente aquilo vai te acrescentar ou não e querer evoluir. Fazendo a comparação entre o Daniel de 2016 para 2017, etc., você já falou sobre essa evolução latente, sobre essa construção de conhecimento e tal, mas você seguiu um padrão? O que você poderia sugerir para quem está te vendo a respeito de comer, dormir, estudar? Porque existe uma coisa que as pessoas não podem ignorar dentro de um processo de concurso que se chama estratégia, né? Você, por exemplo, citou aí de que cada pessoa tem você é único, então você cria uma estratégia única. A gente sabe que existem métodos, né, formas enlatadas, às vezes até mesmo fruto de estudos industrializados, que não vão servir para todos, né? Então, fala para quem está vendo a gente qual foi o método que você fez. Porque assim, você quer ver uma coisa? Eu lembro muito nitidamente de um dia em que você me parou em algum lugar e falou assim, olha, eu fiz isso aqui. Aí você pegou um papel, uma folha, e começou a abrir, e aquele papel era quase uma folha 40 quilos. Você lembra disso? E você falou assim, eu fiz o resumo da ESA de Geografia. E estava tudo resumido numa folha só. Só que ainda tinha desenho, tinha não sei o que, e eu falei assim, cara, isso aqui tá muito bom. Me empresta isso aqui para eu ver depois, sabe? Então assim, nem todo mundo vai fazer vai se dar o trabalho de fazer uma coisa 100% igual à sua, mas cada um vai achar um jeito, né? Então qual foi o seu jeito? Qual foi essa mudança comportamental, né, ou de mudança de estratégia que você conseguiu desenhar, né, fazer ali, que gerasse essa transformação? Eu acredito que auto se conhecer, né? Auto se conhecer nesse requisito. Porque assim, quando você não tem uma direção, qualquer lugar vale. Qualquer lugar vale. Você vai pelos métodos das pessoas e tal. Então, eu tive que batalhar muito para me conhecer em si, como um estudante, algo novo para mim. Pô, como que eu vou fazer e tal? Traçar o seu próprio perfil de estudante. Como que eu vou fazer? E essa questão... O estudante, ele tá muito... Desculpa, perdão. O estudante, ele tá muito preocupado com o perfil da prova. Sim. E ele, às vezes, ele deixa a desejar ou não para de pensar sobre qual é o perfil dele como estudante. Entendeu? Então, formar esse perfil de você estudante é tão importante quanto você conhecer a sua prova, mas você também se conhecer como aluno, entende? Exatamente isso. Essa foi a questão de, pô, o que eu tenho que pegar em português? O que eu sou fraco? Morfologia. Então tem que, é isso. Eu tenho que pegar matemática o quê? Tem que pegar coisas básicas, tabuada, tem que ver isso, tem que analisar e tal. Pegar, nem sempre mais é mais, e nem sempre menos é menos. Às vezes é retrair um pouco para evoluir. Então você, muitas das vezes, tem que ter essa questão de tipo, não, eu preciso ter humildade, eu acho que essa é a palavra certa, humildade, porque Verdade. às vezes a gente quer, não, tô em alto nível, Não, cara, tem aquela pessoa que vai fazer a questão da NASA, deixa ele lá fazer. Mas você tem que fazer uma questão tranquila, uma questão que você consiga fazer, mas sempre tem em mente assim, não, eu vou me preparar. Porque uma coisa puxa a outra. Se você não tem base, se você não tem conhecimento, como que tu vai evoluir? Então, vai devagarzinho, vai construindo. Eu acho que essa é a questão mais fundamental. Eu acho que, resumindo, eu interpreto como uma dica, né, o que você está falando. Você nunca subestima o básico enquanto você não domina ele. Se você não domina o básico, ele não é mais básico para você. Sim. Entendeu? Então as pessoas não podem muito se iludir nessa situação. Sim. Entendeu? Então, Daniel, as pessoas, elas geralmente focam muito na parte intelectual e às vezes elas acabam ignorando ou mesmo esquecendo, né, que existe uma parte física, que a gente chama de TAF.
Como foi a sua experiência com o seu TAF? Então, Rolou um suspiro. rolou um suspiro ali. O TAF ele foi dividido em corrida, barra, abdominal e natação. Foram divididos em 4 etapas. Cada etapa, no caso, compartilhava duas chaves. Vamos supor, corrida e abdominal. Então era feito assim. Sendo que, quando eu fui para a corrida, era 3.200 em 18 minutos. Eu suei bastante. E você não pode parar. Eu fiz em 17 minutos e tal, mas eu suei bastante para chegar até a linha final. Mas você não pode parar. Se você parar, você é desclassificado. E aí você perde tudo. Então eu tinha que continuar e tal. Será que alguém que fica o dia inteiro estudando, sem fazer nenhum tipo de atividade física, conseguiria correr em 18 minutos 3,200, 3 km e 200? Eu acho bem difícil. Com certeza não, porque ainda mais corrida. Corrida não, qualquer atividade física, natação, tem muitas pessoas que têm dificuldade, outras têm mais facilidade e tal, mas lá meio que gera, o que eu sou bom? E qual é o que eu tenho dificuldade? Natação, como é que foi? Natação eu tirei de letra. Tirou de letra? Que eu gostava, sempre gostei. Mas essa é a questão, essa é a questão de, tipo, você ter um equilíbrio, você ter um pendor de, tipo, eu vou me preparar no conteúdo, mas eu também vou focar também no meu teste físico, eu vou treinar. Até porque a atividade física, ela leva oxigênio para o cérebro, né? Então você consegue se desestressar, você consegue ter melhor memorização, isso é comprovado, né? Se manter muito mais saudável para você poder render. O que eu vejo muito comum em concursos militares que são abertos também vagas para mulheres é justamente a barra. Sim, eu acho que o que mais pega para as mulheres, né, em alguns concursos, é a questão da barra. E as pessoas precisam entender que elas procuram um profissional de educação física, procuram uma orientação, faltando uma semana, faltando 15 dias para o TAF, achando que você vai construir força muscular em 10, 15 dias. E isso é praticamente impossível, entende? Então isso é uma coisa que as pessoas precisam botar na cabeça, ou seja, foi como você falou, é uma gangorra, né? A parte física tem que estar atrelada à parte intelectual e a intelectual tem que estar atrelada à parte física e tem que haver um equilíbrio entre elas, entende? Sim, isso é importante você conhecer o edital, né? O que o edital está dizendo sobre a questão de TAF? Vai lá, pesquisa e tal. São para entrar, são três barras. Então, começa a treinar. E aí a pessoa fala assim, são 3 barras, tá, mas como é que é a pegada? É pronada, não é? A mão é assim, a mão é assado, as duas estão valendo? As pessoas precisam ter informação. O básico para você fazer qualquer prova que seja é você se nutrir o máximo possível de informação a respeito dessa prova. Sim, né? Sim. E muita coisa está aí, está na rede, então as pessoas precisam efetivamente conversar com outras pessoas, igual a gente está fazendo aqui contigo, né, para outras pessoas saberem como é, como é que foi, a vivência precisa ser partilhada, sim, entendeu? A gente, quando projeta algo que a gente almeja, né, vamos dizer assim, rola muita fantasia, sabe? A pessoa pensa no dinheiro, a pessoa pensa na farda, mas ela não pensa na formação, tá? Então, eu queria que você contasse pra gente quais são as diferenças, né, as dicotomias entre o que foi a sua expectativa e o que foi, que só você vai saber que é a sua realidade. Como foi esse período de formação sua? São 2 anos de formação para Não, são 4 meses. 4 meses. 4 meses. Então, aparentemente 4 meses, você vai falar, é rápido. É pouco. Passa rápido. Mas é puxado. Foi difícil bastante, porque é algo que tem que te forjar. Lá você sente necessidade de comer, lá você sente necessidade, saudade é uma das coisas que mais bate, saudade. Lá você sente fome, lá você sente várias coisas, várias necessidades que aqui você tem um conforto. E aí a questão toda é forjamento. Então foi uma época muito difícil para mim. Foi uma época muito difícil porque quando eu entrei lá, foram
a semana zero, que o pessoal chama, e que muitas pessoas desistem, foi uma semana que eu tive que acordar 4 horas da manhã, tá de TFM, e... O que significa isso, TFM? TFM é uma roupa que a gente usa para fazer educação física. Uhum. Então era uma camisa e um short. Então, pô, frio danado e tinha que estar lá. E é um corre daqui, corre para lá, acabou de almoçar, corre, jantou, corre, vai para atividade física. É o tempo todo correndo, porque eles acreditam que recruta não anda, é só correndo. Então o tempo todo. Já presenciei. Recruta não anda, mas isso lá na frente você vai entender que quanto melhor o teu TAF na corrida. Nossa, eu entrei fazendo certa quantidade, quando eu fui eu evoluí muito por conta desse treinamento. Então assim, foi uma etapa muito difícil, sem contar que você fica 2 meses sem ver tua família, então é puxado, a saudade bate. São 4 meses que valem por 4 anos? Por causa da intensidade, né? É uma intensidade, porque você é forjado, você aprende sobre tudo, sobre armamento, sobre combate. Ali a tua família é o teu campanha. Existe uma parte do processo de formação que é a parte do internato, até eles liberarem a primeira visitação, Sim. né? Eu tive o privilégio de acompanhar um ex-aluno, né? Ligou para a mãe, né? No dia quando podia, para fazer essa visitação, e ele falou: mãe, eu quero que o Gustavo vá. E aí eu me emocionei muito porque eu vi o que você está falando, principalmente pelo fato de quando eles estavam liberados e viram suas famílias, todo mundo saiu correndo, que era o que eles mais faziam, como você falou. Eu acho que aí vem a história do que você tinha dito anteriormente sobre a dor e o sabor. E aí essa é a hora do sabor, porque eu acredito com certeza que você pediu para sua mãe levar alguma coisa para você comer. Com certeza, é empadão. Né? Porque você fica privado de tanta coisa que você tá sonhando: eu quero um empadão da minha mãe, eu quero lanchar, não sei, eu quero beber um refrigerante. Então, como foi esse primeiro contato, assim, quanto tempo demora e qual foi a sensação de ter esse primeiro contato com a sua família depois de tanto tempo? Então, na minha etapa foram 2 meses. 2 meses, sem ver 2 ninguém? meses sem ver ninguém. Falava com alguém? Não. Zero contato de telefone. Foi um momento muito difícil, né? Mas quando a gente chegou lá, porque a gente vai formado até lá embaixo, aí e apresenta, tem a apresentação toda. Quando dá o fora de forma, a gente e os parentes estão lá, a gente fala assim: cara, valeu tudo a pena. Porque é diferente pro seu familiar. E para você também, porque é uma emoção. Você tá vendo alguém que nunca não via faz um tempo. E aí quando você vê e fala assim, e a pessoa fala: nossa, tu tá mais magro, nossa, tu tá mais gordo, nossa, tu tá isso, tu tá abatido, não sei o que, tá tudo bem. Mas lá no final ela fala assim: cara, você mudou, tu tá posturado, tua postura tá diferente, o teu jeito de falar tá diferente. Você falou, foi forjado, né? E aí quando as pessoas te veem depois de 2 meses, elas percebem que tá forjado. Literalmente eu vi isso de perto, assim. Você realmente se torna militar. Aquilo ali é incorporado no seu ser. Sim. É até engraçado porque a sua mãe 18 anos, 20 anos. Sim. E aí quando você vai falar com ela: olá senhora, aí você: ué, mas cadê meu filho? Né? Não, é interessante que por ser gíria militar, acaba contagiando. É verdade. Então, Daniel, é muito bacana porque você está contando, a gente já está contando a parte da história que a gente está falando do sucesso, né? Da superação, da perseverança e etc. Só que talvez resumir a sua vida num vídeo de 20, 30 minutos se torna superficial no sentido de que as pessoas não vão entender totalmente. E aí eu queria que você contasse pra gente o seguinte: primeiro ano, você passou por alguma coisa? Não. Não. Rolou uma frustração, mas não uma desistência? Isso. Perfeito. Segundo ano, você tentou e você passou por alguma coisa? Tentei tudo. Tentei essa, né, que era o meu objetivo. Tentei os fuzileiros e tentei EAN. E você percebeu em si mesmo que você, mesmo não passando do primeiro para o segundo ano, houve um progresso seu. Com certeza. Como pessoa e como aluno. Sim. E aí no terceiro ano, né, você tentou já é a terceira vez que ele está tentando.
Teve êxito? Sim. Sim. Passei por isso. É muito importante a gente sinalizar isso para vocês. Por quê? Porque a pessoa, ela acha que é tudo muito pronto. Eu quero me inscrever e automaticamente eu desejo e eu passei. A gente falou aqui anteriormente, nessa mesma entrevista, que existe uma diferença muito grande entre desejo e objetivo, tá? Então, por exemplo, você vai perceber nitidamente que a maioria das pessoas, são raros os casos de gente que passa no primeiro ano. Então, ou seja, provas, de maneira geral, elas são um grande sinônimo, tá aqui do meu lado um exemplo físico disso, de obstinação, né? De resistência. A resistência começa durante o processo seletivo, né? Você tentou durante 3 anos, você foi se aprimorando durante 3 anos, você foi construindo uma base que você não tinha durante 3 anos, né? Até chegar na conclusão daquilo que você queria, tá? Aí, por exemplo, a gente aqui falou também sobre a importância da família, a gente citou também sobre a importância dos amigos de estudo e a gente citou muito o ambiente físico. Mas eu queria fazer um adendo aqui para que eles entendam isso. A gente teve pandemia, a gente teve uma série de situações e de fatos que mudou a nossa forma da época em que ele prestou concurso para o mundo de hoje. Então o mundo de hoje, ele é um mundo que funciona no EAD, que funciona à distância, e a gente tem que se antenar com a situação ou do mercado ou da sociedade de uma maneira geral. Então, por exemplo, a gente sabe que construir conhecimento é algo que você faz de maneira individual. Você estuda. Agora, é óbvio que você pode fortalecer o seu conhecimento com um grupo de estudos, com amigos que às vezes não necessariamente te oferecem apoio não intelectual, mas motivacional. E vale a pena você, usuário da plataforma, entender que nós temos grupo no Telegram, nós temos grupos no Telegram onde essas pessoas, elas podem sim estar em todas as partes do Brasil e de todas as maneiras possíveis, graças ao grupo do Telegram, haver esse tipo de interatividade, haver esse tipo de troca. É muito importante haver troca. Conhecimento não é algo que a gente precisa ter só para nós. O conhecimento se torna mais valoroso quando ele é partilhado. Então, um dos desafios que você poderia ter na sua cabeça pensando, mas nós estamos falando de uma plataforma. Sim, e a nossa plataforma, ela inclusive estimula essa interação. Ela estimula essa troca por meio do Telegram, que ajuda muito o aluno a criar vivências, experiências e formar grupos de estudo, que é da onde também vem boa parte do nosso apoio, né? E aí, Daniel, falando sobre o grau de dificuldade, eu queria que você fizesse uma observação entre como era a prova ou como era a concorrência na época em que você fez e como é hoje em dia, como você enxerga a prova, como você enxerga a concorrência, enfim. É uma questão bem detalhada, né? Porque é meio que nacional. Você vai prestar concurso para Corpo de Fuzileiros, é nacional. Então é uma questão de, se eu não me engano, na minha época era 15 mil pessoas fazendo disputa. Então, cada vez mais as pessoas têm um objetivo. Às vezes elas fazem por fazer, elas visam, igual era o meu caso, eu visava a ESA, ou tem pessoas que visam a SpaceX, ou qualquer outro tipo de concurso, mas elas fazem também. Então o grau de conhecimento também, ou o grau de dificuldade aumenta com o passar dos anos. Por quê? A área militar é uma área que gera estabilidade. É uma área que você fala assim, não, tô seguro, tô bem. Então as pessoas, elas querem, mediante ao mercado financeiro, mediante ao cenário que nós vivemos, até mesmo por epidemia, a gente vê que há uma grande dificuldade. Então as pessoas têm migrado para essa área. Pessoas que fazem faculdade, pessoas que têm um grau de conhecimento um pouco elevado, fazem também. Então, assim, na minha etapa foi um certo grau de nota. Agora tem que ser muito maior para entrar. Esse corte aumentou, né? Esse corte aumentou. As pessoas precisam entender que se há
3, 4 anos atrás a gente tinha 15 mil pessoas concorrendo, hoje, com a difusão da informação, esse número de 15 mil pode ir para 20 ou já chegou a 20. Então é muito importante o aluno entender aonde ele está entrando, sabe? Ele entender que existe não é uma disputa, né? Mas uma complexidade dentro do próprio processo para que ele atinja o objetivo dele, né? Hoje, mais cedo, quando a gente estava conversando antes da gente fazer aqui a gravação, você falou algo assim que eu acho muito motivador, principalmente para quem vai te assistir. E você falou sobre os bens que você adquiriu, você falou sobre a questão de poder retribuir um pouco para os seus pais aquilo que você recebeu deles a vida inteira e etc. E eu percebo que com todos os militares com quem eu converso, a gente chega mais uma vez na parte do sabor, né? O como é gostoso você poder proporcionar para si e poder proporcionar para as pessoas próximas a você. Então eu queria que você falasse isso aí, porque com certeza as pessoas vão ficar olhando lá do outro lado e vão falar assim, eu quero essa moto, eu quero poder pagar uma viagem para minha mãe. Então, por favor, cara, a gente precisa elevar a moral desse pessoal. É verdade. É gratificante demais, né? Você, de algum jeito, retribuir aquilo que você tanto foi apoiado, né? Então, seja questão financeira, seus pais te apoiaram, questão de pessoas que te apoiaram com palavras, isso também é muito importante. Mas chegar e falar assim, pô, tô junto, hoje é comigo a manobra, hoje eu que vou pagar e tal. Então, retribuir isso não tem preço. Ou, não, vamos dividir. Antigamente não era, né? Era tudo por conta do pai. Agora não, vamos sair, vamos fazer. Questão financeira de bens também, quando você conquista. Pô, conquistei uma moto, conquistei um carro. Então, assim, as coisas vão conquistando. Tu vai falar assim, eu tenho um objetivo. Calma aí, deixa eu ver se dá para fazer. E vai saindo. Essa questão financeira, até mesmo questão de todo mês estar ali, né? Dia 1º, independente se você deu o serviço ou não, se você faltou ou não, tudo vai estar bem justificado ali na sua folha de pagamento. Tudo isso direitinho. É uma alegria que só vocês podem pontuar. Porque choveu, tá seco, fez frio, dia 1º tá ali. Dia 1º tá ali, é certo. Essa é a certeza que você tem na mente. Eu fico imaginando a alegria do seu pai em pensar assim no domingo, ai meu Deus, vou tomar um prejuízo, né? Vamos sair para almoçar fora. Aí você chega lá e fala, deixa comigo, hoje eu banco. Deixa comigo, me ajuda aí. Muito bom, Daniel. Daniel, então, queria te pedir a gentileza de você deixar uma mensagem, tá, para os nossos alunos. Queria te agradecer imensamente por você ter disponibilizado seu tempo. Ele está de férias, tá? E no meio das férias dele, ele veio aqui me ajudar vocês, tá? Queria que você deixasse uma mensagem, queria que você falasse sobre conquista, sobre vitória, ok? Então, Daniel, a gente conversou aqui, né, sobre o prazer da conquista, de você poder proporcionar coisas para os seus pais e etc. E aí eu fiquei muito feliz que você trouxe a farda e que você vai narrar, né, de alguma forma, eu não sei nem como é que você vai fazer isso, mas você vai falar sobre o prazer da conquista. Em nenhum momento durante o nosso bate-papo aqui você fez menção a ganhar. O tempo inteiro você fez menção a conquistar. E o aluno, ele precisa entender que a conquista lá na frente, ela é fruto de decisões anteriores e que ela é construída dia após dia. Então, eu fiquei muito emocionado que você trouxe a sua farda, né? Te agradeço por você ter disponibilizado seu tempo dentro das suas férias, né? Para vir aqui poder conversar com a gente, para poder ajudar as pessoas do outro lado da tela. E aí chegou no momento mais esperado, né? No momento mais bonito. Eu queria que você falasse sobre essa conquista aí. Eu até agradeço pelo convite, né? Quando tu me mandou essa informação, foi algo que eu falei, não, tem que falar, porque é algo que motiva as pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Então, quando a gente tem essa concepção que a gente contribui, eu passei por várias pessoas que me motivaram, falaram, não, vai ser possível. E é possível. Aqui está a prova viva. Quando lá no final do curso você ganha não, você conquista. Você conquista. Isso aqui você conquistou. Corpo de Fuzileiros Navais é um corpo muito grande, mas isso aqui não é para qualquer um não, você conquista.
Então é muito gratificante. É muito gratificante porque você... É o que eu falei antes, né? A dor gerou sabor. Quando você passa por todas essas etapas, noites de sonos mal dormidas, ansiedade, às vezes bate aquela depressão por não ter passado, né? Quando você fala assim, pô, cara, o que eu vou fazer agora? Não passei nisso e tal, o que vai acontecer? E as pessoas indo, essa comparação também, que as pessoas vão e tu fica, caraca. Não foi minha vez. Não vai chegar a minha etapa não vai chegar... E aí a questão, quando você consegue, quando você conquista, quando você fala assim, nossa, tá com sabor agora. E aí você fala, não, eu tô honrando meu país, eu tô honrando a minha casa, eu tô honrando a minha pátria, eu tô honrando a minha comunidade. Isso é muito importante, isso é muito importante. Então, para você que tá aí, não desista, não desista. Por mais que a luta seja difícil, continue. Tenha fé, perseverança, as coisas vão se encaixar. Eu acredito que Deus ele tem um plano pra gente. Que Deus ele tem uma direção pra gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que buscar as coisas que é possível. A gente tem que fazer o que é possível. Se é para estudar, estuda. Se é para treinar, treina. Já treine pensando já lá dentro. Vibrando, cantando, correndo, mas faça tudo com motivação. Porque a motivação, ela te dá um motivo para ir além. Então você vai conseguir. Continue firme, continue focado. E as coisas vão acontecer. Ad sumos. Aqui estamos. Meu nobre. Obrigado, meu muito amigo. obrigado. Foi uma honra, tá? Igualmente. Valeu mesmo.